Max Verstappen foi o grande vencedor desse GP do Baku de Fórmula 1. Mas isso tudo também foi por conta de alguns problemas que o seu principal rival no campeonato acabou tendo enquanto estava na liderança da corrida. Problemas esses complicados, ligados à motorização e que deram a vitória de Max Verstappen como certa, depois que aconteceram. Mas o que causou essas questões da Ferrari? O que isso pode impactar com relação ao campeonato? E será mesmo que Max Verstappen não venceria o GP do Baku se não fosse isso tudo? Enfim, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP do Baku de Fórmula 1 talvez não tenha tido a coisa mais emocionante que nós poderíamos ter visto nessa corrida especificamente. Tiveram poucas ultrapassagens, apesar de ser uma pista de altíssima velocidade, na parte da frente do grid, nas primeiras 4, 5 posições, apenas durante a largada, e acabou que realmente as estratégias falaram muito mais alto do que as possibilidades de batalha dentro da pista. Isso sem sombra de dúvida. Para mim não foi das corridas mais emocionantes que eu já vi nesse ano de 2022, mas acabou nos mostrando algumas coisas importantíssimas e que nós precisaremos levar como lição para os próximos GPs aí do ano, do calendário da Fórmula 1. E além disso, nos mostrou também que talvez a Ferrari não esteja tão preparada assim para batalhar pelo título mundial da Fórmula 1 nesse ano. É claro que a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Vamos falar exatamente quais devem ter sido os problemas do motor da Ferrari especificamente para esse GP de Baku de Fórmula 1. Vamos falar também sobre a Red Bull e também, obviamente, vamos comparar as duas equipes e entender se realmente, se a Ferrari não tivesse tido os problemas de motor, Verstappen não teria capacidade de ultrapassar Leclerc? Será mesmo? Será que, na verdade, a Red Bull teria chance independente de qualquer circunstância? Vamos falar tudo sobre isso, mas antes eu queria convidá-lo a lembrar você mesmo, já deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, porque você ajuda demais o canal quando você faz isso, quando você deixa o seu joinha ou até mesmo o seu dislike, não tem problema se você não gostar do vídeo. Mas não se esqueça de deixar o joinha, porque isso ajuda muito esse canal. E se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Red Bull e Ferrari, a batalha do ano de 2022, será que terminou depois do GP do Baku? Será mesmo que Verstappen não teria chance de ultrapassar Leclerc? Vamos falar tudo sobre esse assunto. Antes que os torcedores de Verstappen venham me atacar falando que eu sou contra o piloto holandês, que eu não gosto dele ou algo nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o Verstappen por conta da vitória dele nesse GP. Cara, uma vitória incrível e na minha concepção, no início do vídeo eu já vou falar, piloto da corrida. Eu sei que Lewis Hamilton ganhou o título ali como piloto da corrida desse fim de semana, mas na minha opinião, Max Verstappen foi o grande merecedor desse título, porque realmente ele fez uma corrida perfeita, tendo um carro muito difícil durante toda a semana, tendo problemas com o RB18, se superou, conseguiu ultrapassar todo mundo largando da terceira colocação e ainda ter um ritmo de corrida incrível, muito diferente do que nós vimos ontem com relação ao ritmo de classificação. Então Verstappen, para mim, sem sombra de dúvidas, é sim o piloto da corrida. Muitos falaram Hamilton, outros Norris, mas na minha opinião é Verstappen o grande piloto da corrida nesse GP especificamente. Mas já falando aí, trazendo minha parabenização para Verstappen, a gente já pode começar a falar um pouco mais sobre esse GP. O que aconteceu nesse GP? Será que a Red Bull teria capacidade de ultrapassar a Ferrari? Será que seria possível? Enfim, vamos começar do começo, lá de sábado, né? Ontem mesmo, qualificação. Nós vimos que a Ferrari muito provavelmente vai dominar as qualificações desse ano de 2022. Para mim, isso já está claro. Acaba que Charles Leclerc tem sim um carro muito veloz nas mãos, ele consegue ser muito rápido em curvas de baixa e média velocidade e nas retas nesse momento, por conta das novas configurações do carro, com um conceito de baixa pressão aerodinâmica na asa traseira, por exemplo, ele está também tendo a oportunidade de ser bem veloz nas retas, se aproximando muito do ritmo da Red Bull. É bem provável que no decorrer desse ano, em pistas onde a Ferrari tem maior favoritismo, ela tenha mais facilidade em fazer pole positions e onde ela tem menor favoritismo,
é bem provável que ela também faça as poles, mas com uma distância menor com relação ao Red Bull. Ou seja, falando de pole positions, é bem provável que a Ferrari venha forte nos próximos GPs desse ano também. Mas é claro que eu vou trazer outro vídeo falando sobre como fica o campeonato de uma forma geral. Esse vídeo aqui é falando especificamente sobre o GP de Baku. Para você acessar esse próximo vídeo que eu vou fazer falando sobre o campeonato em geral, é importante que, como eu já disse, você se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, porque dessa forma o YouTube vai te avisar quando esse vídeo estiver saindo aqui na plataforma. Mas voltando, falando sobre o Baku, a Ferrari estava sim mais veloz em qualificação, sem sombra de dúvida. Claro que Sérgio Pérez teve uma certa facilidade ali em fazer um ritmo de qualificação interessante, mesmo tendo problemas de motor na sua volta rápida, mas ainda assim o piloto mexicano também admitia que mesmo que esses problemas não estivessem existindo ali na sua volta rápida, é bem provável que Leclerc ainda assim teria feito a pole position. Ponto final. Em Baku, a Ferrari era mais veloz com toda certeza em voltas rápidas. E na verdade a gente já percebia isso na corrida também. Claro que no início do GP, Leclerc estava tendo um pouco mais de dificuldade ali com seus pneus e acabou ficando de certa forma um pouco para trás ali de Sérgio Pérez e até mesmo perdendo espaço na pista com relação a Max Verstappen. E também isso é uma questão importante. Ele não conseguia acompanhar Pérez. Em voltas rápidas consecutivas, ele teve sim dificuldade. O que nos mostra que mesmo com poucas voltas de pneu, a Ferrari já era inferior em ritmo de corrida à equipe Red Bull. Mas após sua troca de pneus, colocando os pneus mais duros, Leclerc conseguiu ali um ritmo melhor do que os carros da equipe austríaca. O grande problema foi que a gente não conseguiu ver assim, ter uma amostragem muito grande de muitas voltas com os carros da Red Bull atrás de Leclerc, fazendo voltas rápidas com os pneus duros novos, justamente porque Leclerc acabou sofrendo com confiabilidade no meio do GP ali, na verdade, melhor dizendo, no iniciozinho, entre o início e o meio do GP. E por isso a gente não conseguiu comparar muito bem as duas equipes. Mas me parecia que Leclerc estava conseguindo segurar o ritmo bem também com esses pneus duros. Ou seja, até agora as conclusões que a gente pode tirar é que em voltas rápidas a Ferrari é superior. Com pneus duros, me parece que ela é melhor em ritmo de corrida do que com pneus mais macios e consegue segurar um pouco mais a Red Bull com essas novas atualizações que chegaram desde Barcelona. Agora, a gente sabe que a equipe do F1 75 teve sim alguns problemas de confiabilidade, ligadas à parte da unidade de potência. Me pareceu que esses problemas não estavam ligados ao turbocompressor e muito menos aos sistemas de recuperação de energia, como muito se falava que eram realmente os principais causadores de problemas na equipe Ferrari. Me pareceu que não tem nada a ver com isso. Eu sei que Felipe Giafone no início acreditava sim que esses problemas gerados ali por confiabilidade na Ferrari estavam sim atrelados ao novo turbo ou então ao MGU-H principalmente. Mas posteriormente ele reveu ali, acabou fazendo a revisão da sua fala e disse que ele acreditava que na verdade não estariam ligadas ao turbo também. Me parece que são problemas hidráulicos, como o próprio Carlos Sainz já havia dito no meio da corrida, logo após também se ausentar, abandonar o GP, ele disse sim que eram problemas hidráulicos. Charles Leclerc acredita, na verdade, que a Ferrari ainda teria que investigar. Ele disse que eles ainda não sabiam exatamente quais eram as causas dos problemas, mas de qualquer forma, a gente tem algumas imagens dos carros da Ferrari com uma poça parecida muito com óleo e muito provavelmente é sim uma poça de óleo embaixo do carro. Então é bem provável que também sejam problemas hidráulicos no carro de Charles Leclerc. E é importante nós nos lembrarmos também que de 6 carros que utilizam motorização Ferrari, entre eles das equipes Ferrari, Alfa Romeo e a Haas, 4 carros ficaram fora da corrida. Ou seja, os problemas de confiabilidade nas unidades de potência da equipe italiana são generalizados. E ainda por cima, segundo Mattia Binotto, me parece que ele realmente planeja melhorar esses problemas no médio e longo prazo. Talvez não seja o suficiente para poder batalhar pelo campeonato e talvez nem mesmo pelo segundo lugar. Porque se a Ferrari continuar tendo esses problemas de confiabilidade recorrentemente, muito provavelmente até mesmo a própria equipe Mercedes venha a ter a capacidade
de ultrapassar a equipe italiana no campeonato de construtores e também no campeonato de pilotos, porque não tem problema. Se um piloto é muito veloz numa corrida, mas não a termina, não é o suficiente. Porque dessa forma, obviamente, ele não vai conseguir pontuar de forma nenhuma. E a Ferrari tem passado exatamente por essa situação. Talvez muitos perguntem também se o problema no motor de Leclerc também não tenha sido causado porque a unidade de potência era muito velha. Mas na verdade não. As unidades de potência dos dois carros da Ferrari foram trocadas para esse GP do Baku de Fórmula 1. E muito provavelmente deve sim ter alguma coisa a ver com essas novidades nessa unidade de potência. Não sei exatamente quais devem ser essas novidades. A gente sabe das novidades do turbocompressor e do MGUH desde o GP de Barcelona de Fórmula 1, mas outros tipos de novidade na unidade de potência nós ainda não sabemos de absolutamente nada. A gente só sabe que a Ferrari tem sofrido com confiabilidade e o próprio Mattia Binotto admitiu que essa é uma grande preocupação dentro da equipe italiana. Agora, beleza, Max Verstappen venceu a corrida depois do abandono de Charles Leclerc. Isso a gente tem, sem sombra de dúvida, a gente sabe que isso aconteceu. Mas será mesmo que se Charles Leclerc não tivesse abandonado a corrida, Verstappen teria a oportunidade de ultrapassá-lo dentro da pista ou até mesmo utilizando algum tipo de estratégia de boxes? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, a gente percebe que a Red Bull é sim uma equipe que tem um ritmo de corrida superior a todas as outras equipes do grid. Desde o início do GP, a Red Bull conseguia remar com facilidade em cima de Charles Leclerc, tanto comparando Leclerc com Verstappen, quanto comparando o próprio Leclerc com o Sérgio Pérez, que o ultrapassou na primeira volta, na hora da largada. Isso nos mostra que sim, a Red Bull tem uma grande capacidade de ser muito veloz em voltas consecutivamente. Agora, com os pneus mais duros, me pareceu que o ritmo estava mais parecido entre os três pilotos. Ainda assim, apesar de estar parecido, é importante a gente considerar a questão do gerenciamento de pneus. Vamos analisar um pouquinho o que poderia ter acontecido. E aí a gente precisa comparar principalmente os pneus de Charles Leclerc, Max Verstappen e Sérgio Pérez macios do início da corrida, porque esses são os pneus que a gente tem algum tipo de parâmetro para entender qual equipe gasta mais ou menos desses compostos, independente de qual ritmo a equipe estivesse. Primeiramente, vamos nos lembrar que no início da corrida, Sérgio Pérez foi orientado a acelerar o máximo que ele pudesse para se distanciar de Max Verstappen por conta da possibilidade do uso do DRS, ou seja, provavelmente Sérgio Pérez estava na velocidade máxima que ele tinha naquelas primeiras voltas, antes do safety car, que fez com que Charles Leclerc tivesse a oportunidade de trocar ali os seus pneus por pneus mais duros, certo? Ponto. Até aí tudo bem. Mas vamos analisar também a questão de Charles Leclerc e também Max Verstappen. Os dois estavam brigando por posições, então é bem provável que eles também estivessem em um ritmo mais rápido possível. E assim a gente consegue comparar o gerenciamento de pneus de Sérgio Pérez, Charles Leclerc e também do próprio Max Verstappen. E o que me pareceu, na verdade, é que nas primeiras voltas a Red Bull conseguia sim ter um ritmo muito superior, mas depois de 10, 12 voltas, esse ritmo se equalizava. Me parece que o gerenciamento de pneus da Ferrari, nesse momento, está tão bom quanto os pneus da Red Bull também, quanto o próprio gerenciamento da Red Bull. Ou seja, nessa questão de gerenciamento, me parece que a Ferrari conseguiria sim acompanhar os touros vermelhos até o final dessa corrida. Agora, e em questão de velocidade, voltas consecutivas rápidas, será que ela seria capaz? Eu acredito que ela conseguiria manter um ritmo ali 2 décimos, 1 décimo mais lenta do que a da Red Bull, por conta de depois ter trocado os pneus duros e ter mantido ali uns tempos parecidos quando comparados aos da equipe dos touros vermelhos. Ou seja, eu acredito que se Charles Leclerc continuasse na primeira posição sem abandonar, muito provavelmente ele teria vencido a corrida. Isso, obviamente, na minha opinião. Mas independente de qualquer coisa, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acha mesmo que Leclerc venceria a corrida ou não? E o que você acha que a Ferrari vem tendo de problemas na sua unidade de potência? Já comenta aqui embaixo o porquê você acha essas coisas e quem você acha que iria vencer a corrida de hoje mais cedo se Leclerc não tivesse abandonado. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Como eu já disse, eu acredito que se Leclerc não tivesse abandonado, ele venceria a corrida.
graças ao uso do safety car virtual como uma forma de conseguir trocar os pneus sem perder muito tempo? Com certeza, se não fosse o safety car virtual, Leclerc perderia independente da situação, com toda certeza. Mas eu acredito que se a corrida continuasse sem que ele abandonasse, ele seria o vencedor sim. Enfim, essa é a minha opinião. Como eu já disse, comente aqui embaixo a sua também. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo, um vídeo um pouco mais longo, um pouco mais técnico, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença e eu me esforço muito para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, deixa o seu like porque é completamente de graça. Se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, além de nos seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição também. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!